Boa noite, meninas. Vamos dar continuidade à meditação do capítulo 43 do livro de Isaías. Antes de qualquer coisa, vamos falar com o Pai, porque mais do que nunca, menos do que ontem, ou mais do que ontem, menos do que amanhã, a gente está precisando, né? Senhor nosso Deus, santo, glorioso, imensuravelmente grande e poderoso, Pai. Meu Deus, aquele a quem nos deste, meu Pai, a oportunidade, a possibilidade, a chance, a graça, a misericórdia de sermos chamados filhos. A Ti, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dirigimos nesse momento pela fé, meu Pai. Diante de tantas dificuldades, de tantos obstáculos, nós nos reunimos pela fé para buscar a Tua face. Buscar, meu Pai, a Tua voz, a Tua verdade na Tua palavra. Nada sabemos, meu Pai, a verdade é essa. Ficamos buscando a todo o tempo, meu Pai, indicações do Senhor na tua palavra, revelações implícitas nessa carta de Pai zeloso para nós, para que possamos a cada dia, meu Pai, estarmos revestidos da tua força, do teu espírito, cheios da tua palavra dentro da gente. E que em momento algum, meu Pai, nós possamos nos esquecer dela, para que assim tenhamos condições de usá-la, colocá-la em prática. Nesse momento é isso que estamos buscando, meu Pai, mais do Senhor. É isso que nós queremos e é isso que nós precisamos. É, é a necessidade, meu Pai, da tua palavra dentro da gente. Então, nós te pedimos, meu Pai, eu tenho certeza absoluta que estamos em concordância em te pedir que o Senhor dirija essa meditação. Que o Senhor dirija esse momento, que o Senhor use, meu Pai, os nossos lábios, e antes de usar os nossos lábios, o Senhor abra o nosso entendimento. O Senhor revele a luz da tua palavra, a tua verdade, não a minha, não a de ninguém, mas a tua. E assim nós possamos ir dormir esta noite, meu Pai, renovadas, fortalecidas, felizes na tua presença, meu Pai, e preparadas para o dia de amanhã e para a nossa jornada. Desde já eu te agradeço na certeza que o Senhor nos ouve e que o Senhor está entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meninas, nós paramos na última meditação no versículo 15, mas antes de reiniciarmos, eu vou trazer aqui uma memória do que nós conversamos na última meditação. Nós vimos na meditação anterior, do verso 1 ao 15, mais uma vez a insistência do nosso Deus. Esse Deus que a gente não consegue, pelo nosso intelecto, mensurar sua grandiosidade, esse Deus perfeito e soberano, insistindo com aquele povo rebelde, incrédulo, desobediente, para que esse povo se recorde de quem ele é, para que esse povo se recorde quem é esse Deus que o chama pelo teu nome, que chama teus filhos pelo nome. Quem é esse Deus que já deu tantas demonstrações de poder e fidelidade para com teu povo. Então ele segue perseverando, lembrando ao povo quem ele é. Ele segue relembrando ao povo que depois de tudo que eles passaram, é momento do Senhor voltar a cuidar deles, porque eles são profecias que trazem juízo, mas que ainda vão acontecer, mas que também são profecias que já dizem que depois do juízo virá o cuidado de Deus. Ainda que passando pelas águas, pelos rios, pelo fogo, ou seja, os problemas que virão, os problemas do dia a dia, da vida, da jornada, ele vai estar ao nosso lado, ao lado do povo dele. Então, ele
insiste, não tem outra palavra, ele insiste na vida do teu povo, na salvação do teu povo, no cuidado daquele povo. E nisso, ele vem trazendo as características dele, né? Nós vimos no versículo 15, deixa eu voltar aqui, nós vimos no versículo 15 que ele diz, entre outros, vou voltar para o 13, tá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei a Babilônia e a todos fiz descer como fugitivos. Eu, passando logo para o 15, eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Então, ele chega nesse ponto aqui, relembrando as pessoas quem ele é, porque a fé dessas pessoas já morreu, as pessoas já vinham de um período de idolatria e tudo mais. Não vou continuar, não, senão eu estou me alongando nessa memória aqui. Então, nós vamos começar uma nova sessão. Nessa nova sessão aqui, a gente vai perceber uma mudança do discurso, mas ele veio antes, lembrando quem ele é e que ele está conosco, que nós passaremos por problemas, que no caso o povo passará por lutas, desertos, mas que é para lembrar que o Senhor está com eles. Então, retomando do 16, diz assim: Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos, como um pavio se apagaram. Isso aqui faz uma referência direta, no meu entendimento da palavra, que faz uma referência direta à travessia do Mar Vermelho. Só um segundinho. A travessia do Mar Vermelho, que o exército do Egito, que tentou atravessar o mar perseguindo o povo, ali mesmo ficou. Carros, cavalos, exércitos, e todo aquele exército, desculpa, lá permaneceu, não mais saiu dali. E dentro desse contexto, o Senhor ele vem aqui lembrar novamente quem ele é. Vamos para o 17. O Senhor que fez sair, eu já fiz o 17, não foi, gente? Misericórdia. Lembrando dos fatos passados, ele traz o. Lembrando os fatos passados, ele tenta trazer ao povo um sentimento de confiança, da referência de quem ele é. Porque nós vamos falar mais para frente como o povo se afastou de Deus, como o povo começou a tratar as coisas como comum, começou a tratar o relacionamento deles com Deus como fardo. Então, no 18, a gente vai ver o seguinte: olha o que diz o Senhor. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Espera aí, ele acabou de me lembrar da travessia do Mar Vermelho, do que ele fez lá, ele está me lembrando quem ele é e tudo que ele já fez. Não é isso? Agora ele me diz que não é para eu me lembrar das coisas passadas e nem das coisas que já são consideradas antigas. Mas essa fala do Senhor aqui, ela puxa a próxima que ele vai estar trazendo. Eis que faço uma coisa nova.
agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Gente, eu estou brigando com o ventilador aqui, fica amassando, passando as folhas da Bíblia. Uma confusão, viu? Hoje está só misericórdia. Ai, ai, só um minuto que eu pego a minha pesca aqui, tá? Dias de luta. Olha só, eu não vou ler, porque senão eu vou ficar dividindo a atenção. Quando ele traz aqui que porá um caminho no deserto e rios no ermo, ele está trazendo a ideia para o povo, aqui é para frente, né? Então, ele está indicando ao povo que ele fará coisas maiores, que ele trará para eles novos milagres, novos feitos, que ele livrará o povo de outras situações, que ele cuidará, que ele vai passar por todo aquele processo do exílio, ele vai passar por aquele momento de enfraquecimento de sua fé numa terra estrangeira, mas que como a palavra dele não volta e ele determinou que eles voltarão, nós lemos há pouco, que ele determinou que o povo vai retornar à tua casa, e ele vai, já determina para as nações que devolvam seus filhos à terra de Israel, ele diz também que ele assegura esse retorno e dentro desse retorno novas bênçãos, né? Novas coisas, novas manifestações do cuidado e do zelo de Deus para com esse povo. E nesse processo de retorno, e nessa nova caminhada do povo, pós-exílio, no retorno do exílio e pós-exílio, ele garante o cuidado, que ainda que o povo passe vou falar assim, por um deserto literal e figurativamente falando, ele vai estar suprindo, ele vai estar socorrendo, ele vai estar provendo de todas as formas possíveis o povo. Quando a gente traz o caminho no deserto, indica, pode ser literal e pode ser também figurativo, ele está indicando os passos do povo, ele está cuidando do povo na jornada, ele está provendo as necessidades. Eu vou continuar no 11 porque tem a mesma linha, ou no 20 porque é a mesma linha, tá bom? Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim. O meu louvor relatarão. Até aqui ele está dizendo, ele está reafirmando o quanto ele vai cuidar. Se ainda que seja no deserto, ainda que seja no período de escassez, porque nós vimos, se eu não me engano, é Esdras, né? O retorno do povo, que não foi assim exatamente uma fartura, encontrou a cidade destruída, toda o povo que ainda, o remanescente que estava lá era um povo miserável, então não era uma circunstância maravilhosa esse retorno, mas era o recomeço. O recomeço, que todo recomeço que a gente entende pela palavra de Deus, que pela fé a gente alcança a vitória. Então, esse povo deveria estar usando a sua fé no recomeço e reconstruindo o lugar, o templo, a vida, a fé, a comunhão e tudo mais que eles deveriam reconstruir com Deus pela fé. É isso que eu entendo até aqui, neste momento, que o Senhor está trazendo para eles. Eles passariam nesse momento de retorno por muitas dificuldades. E o Senhor promete aqui que iria suprir eles de todas elas, de tudo que eles viessem a precisar. Contudo, começa-se no 22 aqui um, um novo trecho dessa carta do Senhor ao povo. Até aqui ele cobriu de amor, ele relembrou a sua aliança, a sua palavra, a sua identidade, o seu caráter. Ele relembrou, ele indicou que vão passar por lutas, mas que estará com eles, que eles retornarão, que o Senhor vai cumprir a tua palavra, eles vão retornar.
e que estará com eles em todo o seu caminho. Até aqui, para a gente que medita um pouco na Bíblia, nada de novo, né? Contudo, para aquele povo naquela época, deveria significar muita coisa, se não fosse a condição espiritual que eles estavam naquele momento. Mas ficou escrito para quê? Para aprendizagem futura, não apenas a nossa, mas a deles mesmos lá na frente. Posso ir por 22 ou quer fazer suas pontuações? Posso, né? Eu ia até falar, mas se eu posso, né? Me cortou, eu calei a boca. Continue. Pode falar, porque há um corte aqui. É, eu achei interessante nesse 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e avestruzes. Por quê? Porque eles também serão beneficiados pelos resultados do cuidado de Deus com Israel. E a gente pode fazer um paralelo com as nossas próprias vidas. Pessoas em nosso redor, situações em nosso redor, cidades em nosso bairro, sabe? Tudo em nosso redor também é beneficiado de alguma forma, em algum grau, pelo cuidado de Deus em nossas vidas. Assim como nós somos luz, não só dentro de nossos lares, somos luz onde estivermos. E aquilo vai ser irradiado para todas as pessoas que estão em nosso derredor e em nosso redor. Quando ele fala aqui dos animais do campo, né, os animais do campo me honrarão, sem sombra de dúvidas, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Mas eu penso que isso pode realmente ser extrapolado no sentido de aquelas pessoas que são, deixa eu lembrar aqui a palavra, enfim, elas não conhecem a Deus, eu esqueci a palavra, mas elas não conhecem a Deus. Elas são pessoas distantes e Deus é um estranho para elas. Mas a nossa presença ali vai fazer com que, de alguma forma, elas venham ser atingidas. Não era leigas, era tipo, o que que o índio era quando eles estavam morando aqui? Selvagens, vamos dizer assim. Pessoas selvagens, não pelo fato de elas serem perversas, mas serem completamente ignorantes ou até mesmo arredias no tocante ao conhecer a Deus. Pessoas que ou simplesmente não conhecem ou simplesmente nem querem conhecer a Deus. Ok, de alguma forma elas vão ser beneficiadas. Porque até para Deus nos abençoar, por exemplo, vai lá, eu tenho lá meu trabalho. Para ele me abençoar, ele teve que abençoar uma pessoa antes para que ela pudesse fazer o tratamento comigo e me pagar, né? Ela teve que ter uma condição para aquilo chegar às minhas mãos, Deus teve que honrar. Não ficou na mão dela, veio para minha, mas Deus honrou a ela primeiro. E por aí vai, é uma rede, entende? Eu achei isso bem interessante aqui no verso 20, né? Os animais, os chacais, os avestruzes vão honrar a Deus por conta do resultado que vai acontecer ali no lugar deles, na moradia deles, para que Deus prepare aquele lugar para Israel passar, né? Era esse comentário. A grandeza e misericórdia de Deus, né? A gente vê muito isso. Eu tenho conversado um pouco com minhas crianças sobre gratidão. A gente vive uma época em que nós temos visto crianças absurdamente egoístas, ingratas, assim, no sentido de que não tem aquele coraçãozinho grato a papai, a mamãe, sem, ainda que não tenha a consciência do conceito de gratidão, mas aquele coraçãozinho grato. Eu tenho crianças, eu estou falando de criança de 5 anos, que boa parte já tem 6, tá? Crianças que são, assim, eu trabalho com escola pública, mas o perfil da minha escola não são de crianças miseráveis, não. Temos as exceções, mas o perfil deles não são crianças miseráveis. Eles têm
o município oferece tudo para eles, de fardamento, calçado, material, lá, 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 tudo, mas ainda assim suas famílias podem suprir suas necessidades nesse aspecto. Então, nós temos crianças abençoadas, né, no aspecto material, muitas abençoadas no aspecto familiar, mas eu tenho visto crianças de 5 anos emburradas, exigentes, mal agradecidas, assim, coisas. Então, esse período dos últimos meses, eu tenho conversado muito com eles sobre gratidão. Graças a Deus, eu acho que eu já comentei a tua liberdade de falar de Jesus para eles de uma maneira dentro do contexto, numa oraçãozinha que não simplesmente, tipo uma cançãozinha com eles todo dia, para eles terem a ideia de Deus e de Jesus, e de falar com Deus, e boas coisas já frutificaram a partir disso. Então, a palavra agora é de gratidão, e eu percebo que eles desconhecem completamente esse conceito de agradecer. Eles me dizem obrigado quando recebem alguma coisa. Aí, às vezes, a gente pergunta aquilo que mamãe e papai faz, como é que fala? Obrigado. Então, voltando ao que a gente estava conversando, dentro dessa conversa sobre gratidão com eles, a gente percebe como são abençoadas as pessoas, ainda que não estejam diretamente em aliança com Deus, né? E o desejo de despertar essa ideia de gratidão neles é para eles entenderem toda esse enlace, eu vou usar essa palavra, não é essa, todo esse elo que Deus faz em torno deles, abençoando eles em todos os aspectos. Então, eles precisam entender que Deus cuida deles em tudo, que Deus não deixa eles ficarem doentes, que não deixa mamãe e papai, que eles têm casa, que eles têm comida, que eles têm escola, fardamento, eles têm amiguinhos, têm roupa para vestir, e que eles têm que agradecer a Deus, e de agradecer a Deus que cuida deles e da mamãe, e agradecer a mamãe, dizer obrigado, pedir perdão. Pedir perdão lá foi uma luta, viu? Enfim, não vou entrar no mérito, não, senão rende. Mas as crianças começarem a orar foi um processo. Orar em casa foi um processo. Algumas já oram em casa. Crianças começarem a sorrir, crianças começarem a entender determinados pontos que a gente tá colocando, que tudo tem Deus no meio. Então, é um processo de fato que a gente tem percebido e a gente vê o elo de fato, o cuidado em todo ao redor que Deus faz na vida dos seus e que, como a Dona Lília acabou de falar, abrange aos que estão à sua volta. E é maravilhoso. Bora continuar, senão eu vou ficar aqui falando. 22, né? Contudo, não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Ó, no 22 o povo não trouxe, mas se cansou do Senhor. No 22, no 23, ele diz também: não me trouxeste, nem me honraste, não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. No 24, não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me fizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Então, nós percebemos aqui o Senhor, tipo assim, dizendo: olha, você parou de fazer, você não me honra mais, não me oferta, mas quando eu digo oferta, não é ofertar por ofertar. Não me oferta mais, não prepara algo para mim, porque aqui tem detalhes. Ele dá detalhe, ele podia só dizer: você não me oferta mais, não traz mais sacrifício, mas ele diz: ó, não me invocaste, ou não me trouxeste o gado miúdo,
não me honraste com os teus sacrifícios, não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me fizeste. Então, assim, ele vai esmiuçando, porque a nossa oferta ela é assim, ela é nos detalhes, ela é em várias etapas, ela é de várias formas. Então, quando ele traz todos esses detalhes, ainda que pareça que ele está lembrando, tipo cobrando, não necessariamente é isso nesse momento. Porque aqui ele diz, nesse período, ele. Vocês lembram de. Eu não ia pedir para ir lá, não, por causa do horário. Mas vamos ver Isaías 1, 11, 14. Rapidinho, é o único que eu vou pedir. Os demais eu dou a referência, vocês veem depois, tá? Isaías 1, 11, 14. 11 a 14. Hoje é para misericórdia, viu? Ok? 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Nós temos aqui um tempo em que o Senhor diz que essa oferta ele não quer. Essa oferta automática, mecânica, protocolar, tem outros nomes que vocês podem dar aí, mas essa oferta aqui não é a oferta que agrada a Deus, uma oferta agradável a Deus, que começa com a nossa vida, que começa com o nosso ser, o nosso íntimo. Essa oferta protocolar, tipo as festas, não tem as datas comemorativas, que todo ano faz as mesmas coisas, porque é tradição, ele não quer. Ele diz claramente aqui, chega a ser forte isso que ele fala. Isso para quem busca agradar a Deus, esse trecho de Isaías 1 tem que dar um queimozinho aqui na gente, para a gente olhar e observar como nós estamos ofertando para Deus. Porque ele fala de uma maneira muito forte aqui. Isso. Ele fala de uma maneira muito forte que essa oferta, esses sacrifícios, ele não suporta, ele não quer mais. Então, chega a este momento que ele traz, que ele lembra o povo, que eles pararam de fazer, como se ele estivesse cobrando, é um momento em que ele está lembrando que ele passou por essa etapa de ofertar dessa forma, religiosa, como a Dona Lília acabou de escrever, um recurso religioso. E todo mundo, viu, gente? Vamos lembrar do nosso contexto, como diz Dona Cida, nos dias de hoje? Todo mundo que a gente percebe que se tornou religioso dentro da igreja, que faz aquilo mecanicamente. Como é que a gente sabe? A gente sabe, a gente percebe. Que a tendência dessa pessoa é parar e logo se afastar da presença de Deus. Porque ela já perdeu o elo, a comunhão lá atrás, e não foi de vez, foi aos pouquinhos. Aquela oferta que todo dia o pastor pede, mas não quer dizer que você tem que dar todo dia, que a gente já sabe disso, mas aquela oferta, aquele sacrifício,
e tudo. Aquilo vai se tornando comum para aquela pessoa e ela vai aos pouquinhos se perdendo do caminho. E com o passar do tempo, ela vai fazendo aquilo de maneira mecânica, religiosa, e só que aquilo não muda a vida dela, não muda a comunhão dela, na verdade muda para pior. Não muda o interior dela e a vida dela consequentemente não vai representar a glória de Deus. Daqui a pouco ela vai parar de fazer até daquela forma. E é esse momento que o Senhor remete à memória aqui. Não me trouxeste mais, não faz mais, não detalha, não cuida. Lembremos da nossa meditação, do estudo do tabernáculo. Como eram os sacrifícios para o Senhor, os detalhes do sacrifício, a escolha do animal, os cuidados, o ritual. Era um ritual? Era, tem que ter um ritual santo, puro. Lembremos da oferta de Caim e de Abel. Então, o Senhor traz à memória essa diferença. Porque essa oferta que esse povo estava dando, religiosa, sem amor, sem temor, sem cuidado, sem zelo, de uma forma mecânica, ele já não queria mais. Ele diz que tem, né, uma repulsa sobre isso. Agora pensa, chega a dar uma agoniazinha aqui. Então, voltando para esse ponto aqui, porque eu ando tanto, ele tá dizendo que o povo se cansou dele. Cansa, a gente vê isso acontecer. Quem presta atenção um pouquinho, não é prestar atenção na vida dos outros, mas quem está na igreja atento à sua vida, percebe o outro. Então, ele está dizendo que o povo cansou dele. Dado o momento, ele também cansou do povo. Logo, todo o juízo que a gente está estudando, toda essa carta que a gente está estudando. Mas o povo se cansou de Deus. E até esse ritual religioso o povo parou de fazer. E passou a fazer para os ídolos. Só que, gente, vamos refletir um pouquinho. Porque isso aqui é para a gente hoje, né? A gente entende lá atrás para a gente trazer para a vida da gente hoje. Se a gente está fazendo as coisas, o povo estava fazendo lá seus rituais, suas ofertas, seus sacrifícios, e não via vou colocar assim, um resultado. Porque quando a gente fala em resultado, fica reduzindo a nossa vida com Deus a questões materiais. E não é disso que eu estou falando. E não viam a glória de Deus na sua vida. Não viu a glória de Deus dentro de si. E o tempo vai passando, e as pessoas vão fazendo suas coisas de maneira religiosa, mas ela não vê, ela não sente, ela não percebe a manifestação da glória de Deus nela, na vida dela. E ao invés de ela olhar para si, de ela fazer o que a palavra manda fazer, examine o homem a si mesmo, passa um pente fino, repassa, reduz, renuncia. E quando a gente faz isso, se a gente busca com sinceridade e pede a Deus, ele mostra. Ah, eu não sei onde é que eu estou errando. Então, isso acontece até dado tempo. Até dado tempo. Mas quando o Espírito Santo encontra sinceridade na gente, que a gente está buscando com verdade, e está buscando, ele mostra. A gente entende. A palavra de Deus está aqui. Só que a gente escolhe o que ler, e escolhe o que recitar, e escolhe o que pregar. Mas ela está aqui toda. Quando a gente examine o homem a si mesmo, por que que essa palavra não está se cumprindo na minha vida? A gente vai se autoexaminar. E com certeza o Espírito Santo vai mostrar que há algo em nós que está impedindo o mover de Deus, da mão de Deus na nossa vida. E que sedento está o Senhor para nos abençoar, não é isso? Ansioso, se eu posso usar essa palavra, ansioso para nos abençoar, para cuidar da gente. Ele quer glorificar o nome dele na nossa vida. Ele quer que as pessoas vejam quão grande ele é na nossa vida, como ele é fiel. Como que ele vai reter a bênção simplesmente porque ele quer. Então, nesse momento, a gente vai entender que o problema está na gente. Mas convém a pôr a culpa
em qualquer coisa, em pessoas, na igreja, no pastor, até em Deus. Aí a pessoa para de fazer. E no parar de fazer, é certo, ela vai abandonar a presença de Deus. Como o povo abandonou e foi. Eu vou trazer para os dias de hoje, como diz Nossa Cida, foi para Macumba, para ver se o resultado vem logo, entendeu? Foi apelar para ver se o resultado aparece. Claro que necessariamente não se aplica essa parte, mas foram apelar para os ídolos, foram por outros caminhos para ver se encontram o resultado. Então, só um pouquinho, Isis. Então, nesse sentido que eu estou falando, nesse sentido que o Senhor lembra o povo do que eles deixaram de fazer. Não porque ele está cobrando, volte a fazer, faça de novo. Ele disse lá atrás que ele não se agrada de feito daquela forma. Então, aqui é um momento, um entendimento que a gente precisa ter, que a gente precisa estar sempre olhando para dentro da gente. Oi, Isis, pode falar, meu bem. Eu acredito que as pessoas vêm com um conceito errado do mundo, do que é adoração. Acostumado com. E acredito que tanto naquela época os ídolos, como no nosso tempo hoje, que são chamados os espíritos, sei lá o que eles chamam isso, dão para eles o conceito de tipo de venda de indulgência mesmo. Você comprar a sua benção. E vem com esse conceito de esperando de Deus uma contrapartida. Tipo, eu dou e eu recebo. E não é assim. Adoração não é essa venda, essa troca. Adoração é um ato de honra. Me remeteu àquela música. É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome. Então, não é só agradecer. Adorar é diferente de agradecer. Eu receber alguma coisa, eu estou agradecendo. A adoração é totalmente diferente. As pessoas chegam na igreja com aquela cabeça da venda de indulgência, que se eu der uma farofa, eu recebo outra coisa em troca. Às vezes é preciso ensinar as pessoas, pelo menos as que estão chegando, que estão essa terra boa, com essa terra receptiva, o que é adoração de verdade. E o que Deus espera da gente é essa adoração verdadeira, não essa busca de algo, muitas vezes financeiro, outras vezes não, mas esperando algo e às vezes se frustra, porque o tempo de Deus é diferente. E às vezes ele quer testar para ver se essa adoração é verdadeira mesmo, ou se você só está querendo, esperando alguma bênção e vai se picar. Receber dele tudo de bom e depois abandoná-lo. E esse é o que esse povo está fazendo. Como é que você se cansa de Deus? Porque as suas oferendas estavam esperando alguma coisa em troca. Você estava esperando que o seu pecado fosse esquecido. Deus diz aqui, na minha versão, que eu sou seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Meu povo, se você tem uma causa contra mim, vamos juntos ao tribunal. Ele esquece, só que as consequências do seu pecado vão vir. A colheita é inevitável, é inexorável. E as pessoas se perdem nisso. Eu acredito que se perdem nisso aí, nessa espera dessa contrapartida, já que a adoração verdadeira não espera nada em troca. Você adora porque ele é o seu Deus, porque você o ama. É isso. Então, eu concordo com o que Isis trouxe aí para a gente, só faço uma ressalva no que se refere a, ao conceito, eu esqueci a palavra que ela falou, ao conceito com que a pessoa chega na igreja, da contrapartida, do retorno, porque aqui está se tratando de um povo que já é da fé. E o exemplo trazido também está se tratando de um povo que já é da fé. Então, assim, a instrução, ela vai caber sempre. Eu costumo dizer que nós somos discípulos até a morte. E aquele que pensa que já alcançou determinado conhecimento ou entendimento, lê do engano. Então, assim, nós estamos em constante aprendizado. E nesse processo de aprendizado, cabe sim, com certeza, sempre a instrução. Mas são pessoas que ouvem e comem a mesma comida. Todo mundo lá no coletivo. Vamos lembrar da nossa igreja. Todo mundo está ouvindo a mesma palavra. E ouvindo a mesma palavra ao longo do tempo, ao longo dos anos.
E estas pessoas que praticam as suas ofertas, o seu louvor, a sua adoração, e servem a Deus com a sua alma, com sua vida, com seus exemplos, com seu testemunho, com sua oferta no altar e tudo mais, essas pessoas, essas pessoas que a gente está falando. E a qualidade da oferta que essas pessoas estão dando para Deus. O tempo vai passando e vai se fazendo a diferença entre essas pessoas. Umas que permanecem oferecendo o mesmo louvor, como você trouxe essa coisa maravilhosa, esse perfume que sobe aos céus, que agrada a Deus, que é um louvor sincero, que é uma oferta verdadeira, e essa que começa, que está lá o tempo todo buscando o quê? Resultado, a bênção, né? A bênção. E comendo da mesma comida. O Espírito Santo está trazendo a mesma coisa para todo mundo. E estas pessoas aí, em específico, são essas aqui que Deus está falando, que no caso, naquela época, era uma massa. Era um... Aqui, eu me lembro de um trecho de... A gente vai de passinho em passinho de formiga, entendendo algumas coisas. Anos e anos atrás, eu vi aquela novela, O Rico e Lázaro, e eu não entendia como é que a grande maioria do povo foi exilado, né? E a cidade destruída, mas e os bons? E os fiéis? Né? A gente pega logo a coisa assim, a gente não tem um determinado entendimento, mas e os fiéis vão pagar pelo erro dos outros? Eu vi na própria novela um trecho, eu não lembro a frase exata que eles falaram, mas que diz que o Senhor é com o seu povo, é com os seus, onde ele estiver. E que aquele que permanecer fiel aquele que permanecer fiel vai receber de Deus as suas bênçãos, que necessariamente não é aqui, necessariamente não é material. Mas uma boa parte do povo que era fiel a Deus foi no meio sofrendo as consequências do ato do seu rei, dos seus sacerdotes, do próprio povo. Ou seja, pagou pelo pecado que não cometeu. Mas Deus não deixou de ser com eles. Eu tenho certeza disso. A Bíblia, se ela for parar para trazer os mínimos detalhes de cada coisa aqui, a gente não ia conseguir ler nunca. Mas eu tenho certeza disso. Então, vamos para adiante, senão eu vou continuar falando. Alguém quer me interromper, por favor? 24, não foi? 25. Olha aqui, eu te lembrei tudo que você fez, não foi? Disse que você me deixou, você se cansou de mim, que seus pecados se tornaram fardo para mim. Imagine o Senhor, o amor que Deus tem por esse povo, a gente já falou trocentas mil vezes aqui, e ainda assim não vai exaurir todo o amor que Deus tem por nós, né? Pela criação dele. Agora, imagine ele ficar assistindo tudo que a gente faz, assistindo, pacientemente aguardando que a gente, né, se corrija, enviando servo, enviando servo. E ele, que ele se conhece, né, com a certeza de que ele vai nos perdoar. A gente vai passar por um processo de aprendizagem, mas ele vai nos perdoar. E ele diz também que ele vai apagar os nossos pecados, ele não vai nem mais lembrar. Mas que todo esse processo, para ele, é um fardo. A gente toma como fardo servir a Deus. Gente, desculpa, eu vou voltar. É muito assunto. A gente tem como um fardo, muitas vezes, servir a Deus. Ah, de novo. Ó, gente, eu também sou assim às vezes, viu? Não mais como antes, graças a Deus. Mas vamos nos vigiar? A gente é carne. Se a gente der vazão à carne, volta e meia, volta às práticas antigas. Volta e nem percebe. Volta e meia, a gente, de novo, essa hora. Poxa, mas precisa isso, gente? Pelo amor de Deus. Ah, que nada, é muito cansativo. E aí a gente começa
a servir a Deus desse jeito. E aí vai transformando a nossa oferta, aquilo que deveria ser, né, bonito, cheiroso, perfumado, agradável para Deus, a gente começa a transformar num fardo para nós. Logo a gente se torna um fardo para Deus. Então, veja aqui, quanta coisa a gente pode refletir nesse aspecto aqui. Deus dizer que Ele vai apagar os nossos pecados e que essa nossa conduta aqui é fardo para Ele. A gente não tem condição, mas na nossa pequenez, tentar imaginar, se colocar no lugar dele, suportar tudo isso e ainda assim nos amar, ainda assim nos perdoar, ainda assim apagar os nossos pecados. E com um preço altíssimo, que é outro assunto. 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ah, mas Deus não me ama? Como é que é por amor dele? Ai, ai, Senhor. A gente foi criado para quê mesmo, gente? Para dar trabalho só foi? Diz aí. A gente foi criado para quê, gente? Me ajuda. Ai, Senhor. Fala aí, por favor. Para que a gente foi criado? Para dar dor de cabeça? Ninguém vai falar comigo? É sério? Para adorar. Então, para o louvor dele, né? A gente foi criado para o louvor dele, meu Deus do céu. Então, para o louvor dele, ele nos criou, fez lá, né? Modelou, deu forma. E olhe, vou fazer parecido comigo. Ó, que coisa. Vou fazer aqui, ó, com os meus traços. Eu sou pai, tem que parecer comigo, né? Não é não? Vou fazer igual uma pessoa que eu conheço. Fala, pessoal. Participa aí. Então, A É, imagem e menina. semelhança. peraí. Fala aí, dona Lília, que eu vou ler o chat. Tô falando sério, fala aí. O que você quer que eu fale? Pode continuar aí. Pronto, já li. Pelo menos o que está visível, para eu não. Então, gente, deixa eu recuperar, viu? O mau costume. Ele diz que apaga por amor dele e dos nossos pecados ele não se lembra. Por amor dele, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Ele nos criou para o seu louvor, para a sua adoração, tem um amor gigantesco, nos fez a sua imagem e semelhança, nos tem amor de Pai, pagou preço altíssimo para que fôssemos salvos, não ficássemos em condenação eterna. Então, esse por amor dele está dentro disso aí, né? Porque ele é vaidoso, não, viu? Porque se ele fosse, a gente estava perdido. 26. Faze-me lembrar, entremos juntos em juízo. Conta as tuas razões, para que te possas justificar. Diante de tudo que você já fez, o seu proceder, tudo que você fez até aqui, se justifique, vem em sua defesa, argumente para que possa justificar sua conduta, para que eu possa limpar suas transgressões. Você tem o que justificar, ele chama o povo a juízo para que o povo possa tentar argumentar e justificar o seu proceder diante dele. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Este teu primeiro pai, há vários estudos que teorizam, que trazem vários entendimentos. Há quem vá lá em Adão. Primeiro momento, primeira leitura que eu fiz, minha cabecinha foi lá em Adão, que foi o primeiro.
Há quem vá em Abraão, que embora justo, embora amigo de Deus, teve lá as faltas dele. E há muitos que concordam que se trata de Jacó, ainda Jacó. Mas a gente entende, eu entendo particularmente, pode me corrigir ou trazer outra coisa para mim, que se trata das gerações, da herança. Esse povo aqui não foi uma geração que vem pecando contra Deus. Gerações do povo de Deus vem pecando contra ele. A gente vê aqui inúmeros profetas, inúmeros servos de Deus que vêm chamando o povo à razão. Não vou mentir para vocês. Quando eu comecei a ler a Bíblia lá atrás, eu li, que a gente começa a ler na ordem, né? A gente vai lendo assim na ordem da ordem da Bíblia. Aí eu ficava assim, de novo, fica se repetindo, mesma coisa. É sério. Aí eu ficava com um pouquinho de temor do que eu estava pensando. Oh, meu Deus, me perdoe, é de novo. Porque assim, é gerações, e ele é assim, sim, de novo, novamente, outra vez. Ele não desiste. Ele vem há muito, 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 alertando o povo dele, por amor, um amor assim que a gente não sabe explicar. Então, ele está dizendo isso, que há muito o povo vem pecando e prevaricando contra ele. No 28, ele traz assim, por isso, e quando ele diz gente, quando diz o povo, nós já vimos nos outros estudos que aqui não se trata apenas do povo, a base, né? Se trata de todo, se trata da liderança, se trata dos sacerdotes, dos que deveriam ser os primeiros a dar exemplo, a proteger, a zelar pela palavra de Deus, pela comunhão com Deus. Estes todos, nós já vimos em outros estudos que se trata de todos, com algumas exceções, graças a Deus. 28. Por isso profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó ao anátema e Israel ao opróbrio. Profanei os príncipes do santuário, nós vimos por algumas vezes que os sacerdotes, os levitas, alguns profetas, estes foram alguns dos que pecaram contra Deus e não só pecaram, levaram o povo ao pecado também. E negligenciaram a santidade das coisas de Deus. Vimos também que reis, muitos, a maioria, na verdade, dos reis, também levaram o povo ao pecado, também induziram o povo a perder, né, o temor, perder a santidade do culto a Deus. Então, nesse trecho aqui, ele, pelo menos no meu entendimento, ele traz essas questões também. E diz que entregou Jacó ao anátema. Nós vimos algumas definições da palavra anátema que tem relação com maldição, com repreensão, que é repreensão, maldição, o que mais, gente, que eu esqueci? São muitas definições. Ou seja, a vergonha. E opróbrio, a desonra. O opróbrio é uma condição que a pessoa se coloca. É uma vergonha, a pessoa se coloca numa posição de vergonha. No povo de Israel tem algumas questões sociais aí que é desonra para o povo, dentro da cultura deles, que é desonra para determinado homem, enfim. Então, essa questão aqui do opróbrio entra na questão da vergonha, da desonra. Então, Deus ele está trazendo para a gente que o povo se colocou nessa posição. E com isso, eles não só se colocam, eles colocam o nome dele. Porque o povo representa o nome do Senhor diante das outras nações.
Nós vamos nos lembrar rapidamente de quando o povo de Deus estava firme na presença de Deus, como a nação de Israel cresceu, desenvolveu e se destacou diante de outras nações. E o nome do Senhor foi engrandecido, porque aquele país pequenininho, porque aquele povo pequenininho crescia de uma forma que glorificava o nome de Deus. E muitos povos reconheciam ao Senhor através do povo de Israel. É a história do testemunho, né? É a história do glorificar o nome de Deus através das vidas dos teus servos. E é isso que eu me lembro agora. Pode ser que eu lembre de mais alguma coisa, mas é isso. Pessoal, o que que vocês têm mais a acrescentar aí? A gente tem hoje uma galerinha nova aqui, tipo Ibotirama. Diga aí, Ibotirama, o que que fica hoje para você? Eita, Ibotirama dormiu. Dona Adriana, que nunca mais participou com a gente. Fala aí. Você sabia, né, Adriana, que eu ia falar para você falar. Oi, tá baixo o seu áudio, Lilian? Tá baixo? Tá. Pra mim tá baixo. Estão me ouvindo direitinho? Eu tô achando o seu áudio baixo, mas segue em frente aí que a gente fazendo esforço dá para ouvir. É... Olha, esse é um capítulo muito rico, né? Como o Fernanda falou aí, a gente vê que Deus ele sempre está nos exortando, nos chamando a atenção, né? Para que a gente não venha sair do caminho dele. O que fica aqui, acho que esse capítulo também é vivido no nosso momento hoje, né? A gente está no jejum de Daniel, a gente está vivendo a Fogueira Santa, então, para a gente se autoanalisar esse capítulo, para a gente se autoanalisar se a gente está fazendo a coisa certa, se a gente está se entregando de fato, de verdade, se a nossa vida está inteiramente no altar, como ela falou aí sobre às vezes fazer as coisas para Deus com negligência, né? Ela não usou a palavra negligência, mas eu não lembro a palavra que ela falou, então eu estou usando a palavra negligência, ou não se sentir bem para fazer aquela tarefa naquele momento. E tudo que a gente tem que fazer para Deus, a gente tem que fazer com muito amor, com muita dedicação, com muita reverência, né? Porque a gente não está fazendo para qualquer um, e sim para Deus. E ele também fala, né, que quando a gente for fazer para o nosso irmão, fazer como se estivesse fazendo para ele. Então, sempre que a gente for fazer algo, que seja ou para a igreja, ou para um membro, ou para uma pessoa que nos pediu para fazer algo dentro da igreja, a gente sempre fazer pensando que estamos fazendo sempre para Deus. Porque quando a gente faz para o nosso próximo, a gente está fazendo e agradando a Deus. E a gente se avaliar, né? Se avaliar, pensar quais são as nossas palavras, o que a gente está falando, como é que a gente está olhando o nosso irmão, como é que a gente está falando do nosso irmão, os nossos olhos, né? Que acho que é muito a gente olhar esse capítulo, Deus fala para o povo, mas fala para a gente se autoavaliar, né? Diante de todas as circunstâncias, diante de tanta coisa que vinha acontecendo, mais ainda no mundo evangélico, né? No mundo, vamos ver aí, muitas pessoas que se dizem ser cristão, então, fazendo coisas que venham sujar a imagem de Deus, né? Então, a gente tem que ser um referencial. Quando olhar para nós, né, vou falar assim, para mim, Adriana, para Fernanda, para Lília, as pessoas olharem e ver Deus, né, ver o Senhor Jesus, ver a diferença. Nós somos a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Então, se Deus nos levantou, nos constituiu, nos deu o Espírito dele, é para que a gente venha ser a diferença, não fazer a mesma coisa. Isso aqui que a gente lê é para que a gente venha aprender com o que aquele povo fez e padeceu. Como a gente vem sempre falando, o povo
sempre murmurava, o povo sempre reclamava. E isso é para a gente aprender que a gente não deve murmurar, que a gente não deve reclamar, que a gente não deve. A gente tem que se avaliar a nossa conduta, avaliar o nosso comportamento, quando a gente está sendo, não somente na frente das outras pessoas, mas sim quando nós estivermos só, nós, eu, né? E eu e Deus, que sempre é eu e Deus ou eu e eu, porque às vezes nós estamos sozinhos e fazemos coisas que a gente não faz na frente das outras pessoas. Então, quem é que está vendo? Deus, primeiramente, e eu estou vendo. Então, eu também sou o meu acusador. Eu também sou a pessoa que vou apontar o dedo para mim mesmo no momento de uma oração, no momento de um arrependimento. Poxa, eu não poderia não ter feito aquilo. Ah, mas eu estava sozinho, mas eu não poderia ter feito aquilo. Ah, eu disse que ia orar, mas não orei. Ah, eu disse que ia ler a Bíblia, mas não li. Né? Então, a gente tem que, quando estivermos sozinhos, nos avaliar. Estarmos juntos. Juntos, que eu quero dizer, eu e Deus. E eu mesmo. Só isso. Eu gostaria só de acrescentar aí na fala de Adriana, e de verdade, raramente vai ser só eu e Deus. A terceira pessoa, o cão, vai estar sempre por perto. Essa ideia de que a gente tem que fazer o nosso melhor sempre, e entendendo que tudo que a gente faz é oferta, desde a gente levantar até dormir, e tudo que está ocorrendo durante esse período de tempo, tudo é oferta. O jeito que eu tratei meu cliente é oferta, o jeito que eu recebi a ligação de minha mãe, como eu atendi ela, é oferta. O pensamento que eu tive a respeito daquela pessoa que passou lá na minha frente é oferta. Tudo é oferta, tudo é oferta. Porque a gente vai ter sempre por perto duas dessas testemunhas, Deus e o diabo. Então, vamos ter lá o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, vamos ter anjos de Deus, vamos ter Satanás e os asséculos de Satanás. Sempre a gente vai estar sendo vigiado por pelo menos essas duas partes, além, obviamente, de nós mesmas, né? Então, eu acrescentaria essa terceira pessoa e a responsabilidade que nós realmente temos de dar o bom testemunho a todo momento. Às vezes, é muito comum, pessoal, eu acho muito comum. Por mais que estejamos em um meio de pessoas que falam a mesma língua, pessoas que adoram a Deus, pessoas que falam a mesma língua, às vezes a gente acha que pode falar qualquer coisa que está tolerado. É que nem quando a gente está dentro de casa. Estamos com a nossa família. A gente acha que pode falar qualquer coisa que vai ser bem tolerado. Eu tenho tanta certeza do amor do meu irmão para comigo, da minha mãe para comigo, do meu pai para comigo, do meu marido para comigo. Eu tenho tanta certeza desse amor que eu sou capaz de tratá-los mal, porque eu tenho certeza que eles não vão deixar de me amar, né? E aí a gente, de repente, está aí no meio de um outro grupo, nossos coleguinhas de trabalho. Eu tenho tanta certeza que aquele colega de trabalho é comigo que eu acho que eu posso falar qualquer coisa para ele que não vai dar ruim, né? E não é verdade. E aí a gente está num grupo de pessoas que adoram a Deus. E aí a gente acha que pode falar qualquer coisa porque vai ser bem compreendido. E isso não é bem verdade, né? Até para falar verdades a gente tem que moderar. Estava conversando com Isis há uns 2 dias atrás e Isis falou o seguinte: Poxa, Lília, eu vi em você uma mudança no seu proceder, no seu agir, mais tolerante, né? Mais tranquila, mais calma, sei lá. Acho que ela era mais ou menos isso que ela quis dizer, menos intempestiva. E eu estou realmente, pessoal, lutando para ser assim. E quem está me fazendo ser assim é a palavra de Deus. Porque cada dia que passa, eu reconheço mais que é menos eu e mais Deus. Por mais que eu tenha uma concepção do que é melhor para você, se o Espírito Santo não te convencer, não sou eu que vou te convencer. Isso tem me trazido uma paz absurda, porque tira de mim uma responsabilidade que realmente não me pertence e não me cabe. O que me cabe
estimular você a conhecer a Deus. E é o que a gente produz aqui, né? Meditação na palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. A gente quer conhecer a mente de Deus. O que passar disso, o que você vai fazer com isso, o que eu vou fazer com isso, é completamente eu, Deus e Satanás. É completamente isso. Eu, Deus e Satanás. E se a gente tem esse entendimento de que tudo é oferta para Deus, pelo menos eu entendo que a nossa oferta tem que ser para Deus. Tudo é oferta para Deus, então eu vou parar, pensar, ponderar. E o que eu tenho observado, pelo menos o que eu tenho feito, é ficar mais em silêncio, observar mais e só realmente falar quando realmente for necessário. E eu creio que isso faz parte do amadurecimento do indivíduo, do ser humano. Tenho certeza que hoje cada um de vocês, cada um de nós é um pouco mais assim. A gente acaba se tornando mais tolerante, porque nós compreendemos que tem muita coisa que aquela pessoa ainda não foi revelado. Então, eu vou ter paciência de entender que ela, de repente, não é tão nascida de Deus quanto a gente poderia supor, ou quanto a gente gostaria que fosse. Mas o próprio Deus está trabalhando, né? Se estamos falando de pessoas que adoram a Deus, certeza de que Deus está trabalhando. Aí, bacana aí, Isis. Cada semente que é plantada tem seu tempo para germinar. Tem umas sementes que germinam rápido, tem outras que demoram para caramba. Tem umas que até germinam rápido, mas demora de dar fruto. Tem umas que germinam demoradamente e para dar fruto é mais outra demora. Então, isso é muito, sabe, pessoal, é de indivíduo para indivíduo. É muito de indivíduo para indivíduo. Mas eu penso que se a gente tem a palavra de Deus para nos pautarmos, a gente só não cresce se a gente não quiser. A gente só não amadurece se a gente não quiser. A gente só não se torna uma pessoa melhor se a gente não quiser. A gente não se torna uma pessoa mais tolerante, mais compreensiva se a gente não quiser. Né? A gente só não desenvolve o amor de Deus mais profundamente se a gente não quiser. Porque o que nos falta aqui, não nos falta, são exemplos. E esse exemplo aqui de Deus é de tolerância, de paciência, de compreensão, de ele ver um povo que desde o início ele ensinou, olha, você nasceu para me adorar. O que eu espero de você é uma oferta pura, santa, de adoração. E ele está dizendo aqui, eu amo você mesmo assim. Mas realmente minha expectativa a seu respeito é bem outra. Israel vai se esforçar para ser melhor. Pessoal, Israel até hoje está se esforçando para ser melhor. Mas, como diz Dona Cida, trazendo para os dias de hoje, para a nossa realidade pessoal, a gente tem que se esforçar para ser melhor. Tem coisas que não nos convêm mais. Né? Tem hábitos que não nos convêm mais. Ah, mas eu nasci assim. Beleza. Mas talvez não convém mais que você permaneça assim. Né? De repente, a gente tem que partir para um outro nível. Quando Jesus, ou melhor, o próprio Deus, né? Ele fala aqui no verso 19, ele diz, eis que faço uma coisa nova. Caramba, se o próprio Deus se reinventa todo dia, por assim dizer, se ele gosta de ser tão criativo, sabe, tal ponto de ele fazer coisas novas, por que que a gente tem que continuar fazendo as mesmas coisas? Quando a gente sabe que essas mesmas coisas, talvez ninguém mais tolere, né? Então, é realmente, como a Adriana disse aí, um capítulo que fala muito ao nosso interior, né? Se, pelo menos, o Espírito Santo assim te revelou. Se o Espírito Santo não conseguiu te revelar dessa forma, então vai ser mais um capítulo que vai passar batido e não vai surtir o efeito que deveria. Tem que ser assim para a gente. Então, para mim, isso aqui está surtindo um efeito bem interessante.
eu estou aqui fundamentando, ou melhor, fundamentando não, eu estou firmando preceitos que Deus já me deu, pessoal, eu, Lília. Estou firmando preceitos dentro de mim, estou observando, pô, aqui eu estou indo pelo caminho certo, e estou observando, pô, aqui eu estou indo pelo caminho errado, e estou me aprimorando. Estou fazendo coisas novas. Estou buscando fazer coisas novas. E eu acho legal, eu gosto, eu me sinto satisfeita, pelo menos aquela ideia de, pô, objetivo sendo alcançado, ainda que eu não tenha alcançado plenamente. Quando chega uma Isis da vida, uma pessoa qualquer que me conhece, e chega e fala, poxa, eu estou vendo uma diferença em você. Isso para mim é legal. Coisa é a pessoa olhar para você, cara, isso é a mesma coisa de tantos anos atrás. É triste, é macabro, é macabro. A gente tem que mudar, pessoal. Deus se aperfeiçoa, o poder dele se aperfeiçoa, tudo isso indica um permanente estágio de mudanças, não de caráter. Ok, ele não muda o caráter, mas você vê que o proceder dele é diferente. Aí ele chega, Fernanda trouxe a alusão muito bem feita, quando ele diz aqui no verso... no verso 16, que ele fala, né, que abriu um mar no caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Sem sombra de dúvidas, isso aqui está fazendo uma referência, uma alusão ao Egito. Aquele momento em que o Mar Vermelho é aberto e aquele povo é liberto. Lembra para que eles foram libertos? Claro que você lembra. Eles foram libertos para adorar a Deus. Mas ele não fala que vai libertar esse povo da mesma forma. Eis que faço uma coisa nova. Sabe, vamos pegar esse exemplo, pessoal. Vamos usar o Senhor, o nosso Deus, como o nosso objetivo maior. A gente realmente se parecer cada vez mais com Ele. As pessoas colocaram aqui, enquanto o Fernando perguntava, né? E muitas, pelo menos algumas disseram, não, nós somos a imagem e semelhança dele. Bom, vamos procurar parecer realmente mais com esse Deus, né? Vamos ser imagem e semelhança mesmo dele. Vamos fazer com que esse tempo seja um pouquinho mais rápido, que a gente não tem mais muito tempo nessa terra, né? Vamos nos aperfeiçoar, porque se tudo é oferta e no nosso aperfeiçoamento a gente oferecer uma oferta melhor para Deus, então se cumpre aquilo que a gente acabou de ler aqui também, que eu chamei a atenção. Todas as pessoas em nosso redor serão abençoadas. Todas elas serão influenciadas. Todas elas serão iluminadas por aquilo que vai acontecer com a gente. Tá? Com isso, pessoal, estou vendo aqui que o nosso horário está um pouquinho extrapolado. Então, me perdoem, mas não vou dar lugar de falas hoje para vocês, para mais nenhuma, né? Justamente por esse tempo. Mas sábado a gente continua e se alguém quiser acrescentar algo mais, sábado a gente se fala, tá certo? Por hoje vamos dar uma paradinha por aqui. Fernanda, Você indica falou alguém aí. sábado ou domingo? Eu sempre confundo. Sábado, tá? Lembra que o Então a gente vê domingo... domingo. Não, lembra que o domingo a gente combinou que foi cancelado, tá certo? Então tá lá mais uma vez, tá lá no grupo, acompanha, tá certo? Então sábado a gente se reencontra. Fernanda, por favor, indica alguém aí para fazer a oração e vamos para cima. Fernanda, indica alguém para orar, Fernanda. De preferência com o áudio aberto. Isis, ora aí, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai misericordioso, bondoso, obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Pai, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua voz, ouvir mais a Tua palavra, Pai, obter mais conhecimento e sabedoria, Senhor. Obrigada, meu Deus, por estar presente na nossa reunião. Eu senti o Teu Espírito guiando, Pai, o nosso entendimento, Senhor. Abençoa a vida de cada uma de nós.
Abençoa a nossa casa, a nossa família. Cuida dos nossos, Senhor, para que a gente possa te servir com tranquilidade, meu Pai. Guarda o coração de cada uma de nós. Não deixe que a gente se perca ou turbe a nossa fé por besteira, Pai. Não deixe que as pedras do nosso caminho nos desviem do nosso objetivo, que é a salvação, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, já com a certeza da vitória. Amém. Que assim seja. Amém, povo lindo. Sábado tem mais. Deus abençoe cada um de vocês.